Boa noite. Como vai, pessoal? Vamos chegando. Entrando aqui. Como é que estão vocês? Quero pedir para quem estiver aqui nessa live, por favor, compartilhe aí no aviãozinho. Vamos chamar todas as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre técnica de vendas para o setor imobiliário. Hoje o nosso convidado é super especial e tem uma expertise fantástico nessa área. Então, acho que vale super a pena. Se você puder, vamos compartilhar aqui. Mande coraçãozinho. E clica no aviãozinho para poder chamar mais gente para essa live, tá bom? Vamos lá. Meu convidado já está aqui. Oi, Cíntia. Tudo bem, linda? Seja bem-vinda. Vou dar só mais uns minutinhos, Marcelo, e eu já te coloco na live, tá? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Tem muita gente interessada em saber essas técnicas de vendas para o mercado imobiliário. E eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, da gente aprender com quem conhece da área. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu convidado de hoje. Vamos lá. Vou falar para vocês sobre o Marcelo Salvo. Ele é CEO da empresa Atitude Profissional. E essa empresa, a empresa do Marcelo, atua na área de educação corporativa com foco na capacitação e desenvolvimento profissional. Nas áreas de vendas, negociação, programas de formação e desenvolvimento de líderes, técnicas de apresentação de storytelling, gestão de tempo e produtividade, comunicação assertiva e humanização dos relacionamentos. Hoje a gente sabe que muitas pessoas, inclusive eu que sou assistente virtual, a gente trabalha de forma muito mais humanizada, né? E essa é uma das áreas de desenvolvimento do Marcelo. Mas hoje ele vai falar com a gente sobre vendas no mercado imobiliário. Então vamos colocar o Marcelo aqui para participar dessa live, né, gente? Chega de enrolação. Quero agradecer a todas que estão aqui na nossa live. Um beijo, Si. Beijo para Manu. Oi, Olá, Marcelo. Boa noite, tudo tudo bem, Lu? bem? Como Boa noite, vai? tudo bom? Tudo Muito, bem, graças a Deus. muito bom ter você aqui com a gente hoje. Legal, obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada por você por ter aceitado o meu convite. Já fiz uma introdução breve sobre o seu trabalho. Queria que você contasse um pouquinho Eu vi. mais e que você pudesse trazer para a gente aqui, para os corretores de imóveis que vão participar dessa live com a gente, quais são as novidades do cenário do mercado imobiliário. Queria que você fique à vontade, tá? Tá, muito obrigado pelo convite, né? Eu vi você fazendo a apresentação, foi direitinho. A minha empresa, na realidade, ela trabalha com desenvolvimento, treinamento de seres humanos, né? De todas as áreas, mas o principal é a área comercial e os líderes, né? Porque essa é a minha expertise e também das pessoas que trabalham comigo. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre, né, eu me preparei aqui para falar um pouco sobre comportamentos, que é o que pega em qualquer área de vendas, é o que pega em qualquer empresa, porque a gente está pautado em mudar, em se manter do mesmo jeito, e o que fica muito difícil acontecer
são as mudanças de comportamentos. Então, essa virada de chave que a gente vai falar bastante hoje aqui, está mais ligado a comportamento, está ligado a mudança de mindset, está voltado a as pessoas realmente entenderem que o momento é outro, não só pela pandemia, mas também pela transformação digital que está em paralelo aí com a pandemia, e as pessoas entenderem que o mercado mudou, o comportamento do consumidor mudou, e os vendedores têm que mudar, o corretor tem que mudar. Então, para que isso aconteça, tem que ter uma mudançazinha anterior a toda a mudança comportamental, que é a mudança de mindset. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Agora existe aquele aprendizado tá dando uma contínuo, pipocada, mas né? agora melhorou. Para você, se você não me escutar, aí você me fala que eu coloco de novo o fone, tá? Hoje em dia é necessário que as pessoas tenham aquele aprendizado contínuo, né? E sejam multitarefas, mas que não parem, né, com o seu aprendizado para poder estar sempre antenado ao mercado, né? E é exatamente isso que você falou que vem acontecendo no mercado imobiliário também. Sim, sim. Então, dos pontos importantes para o vendedor é a empatia. Está se falando muito sobre empatia, né? Mas para vendas, ela é fundamental, porque ela entra no momento onde a pessoa precisa ter... ela não pode constranger a pessoa que foi procurar. O vendedor não pode constranger a pessoa que foi procurar um negócio, que foi procurar uma casa, que talvez seja dos sonhos dela. Não pode constranger. Então ela tem que se colocar no lugar da pessoa que está ali na frente dela e realmente oferecer coisas, empreendimentos que estão ligados à necessidade da pessoa mesmo e o que ela pode pagar. Porque muitas vezes você vai comprar uma casa, você vai comprar um apartamento, os corretores ficam todos empolgados para vender algo que ele vai ganhar mais dinheiro, que vai ganhar uma comissão maior. E essa não é a pegada. A pegada é você oferecer o que realmente o cliente está querendo comprar. Então a empatia é um dos pontos fundamentais para essa mudança de comportamento dos vendedores, né? Sim, e assim, o que eu vejo que os corretores têm que trabalhar, né? Você me corrige se eu estiver errada, mas não é vender só o bem material, né? Você está vendendo sonhos mesmo. Então você está vendendo a qualidade de vida que você vai ter ao morar nesse apartamento, que é próximo ao seu trabalho. E aí os seus filhos vão ter... mais atividades físicas para desenvolver numa área de lazer como essa, você vai ter mais tranquilidade. Então você está vendendo sonhos e coisas que não são tangíveis, digamos assim, né? Exatamente, é isso aí. O corretor, e não só o corretor de imóveis, mas muitas áreas, ela vende algo intangível. Quando você vende serviço, você também vende algo intangível. Quando você vende um produto, muitas vezes esse produto também tem partes intangíveis, como você está citando aí. Então, um dos pontos também que eu acho fundamental para o corretor é que ele tem interesse pelo problema, que ele tem interesse pelo problema das pessoas. Porque muitas vezes o que acontece? Essa pessoa não consegue comprar, ele tem 200 mil e ele quer um negócio de 500. Então vai procurar alguma coisa de 200 mil para vender para essa pessoa. Porque hoje ele tem para comprar um de 200 e amanhã ele pode ter para comprar um de 1 milhão. E se você tratou muito bem esse cara, essa mulher, essas pessoas, eles vão te procurar novamente, porque o que vai ficar no histórico não é o que ele comprou, e sim como ele foi atendido. Então a generosidade do corretor está muito ligado à continuidade da venda que vai acontecer no futuro. Ele pode fazer uma venda só de uma vez, uma única venda, e nunca mais ver aquele casal que foi procurá-lo, ou ele pode fazer várias vendas, e daí criar um relacionamento futuro, né?
Exatamente. E falando sobre isso, Marcelo, quais são as competências que você acha que um bom corretor tem para desenvolver um atendimento de excelência? Porque é como você falou, acaba que o corretor ele vira um pouco um, um psicólogo, digamos assim, né? Você tem que ter empatia e você tem que ter aquele storytelling, né? Você tem que se envolver com o cliente. Então, quais são as competências que você acha que são competências chaves para um bom corretor de imóveis? Uma das competências fundamentais, não só para o corretor de imóveis, mas para ele também, é saber fazer perguntas. Saber fazer perguntas adequadas. Porque o que acontece? Um dos pontos fundamentais é que para vendas é o que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, se a gente tem que ouvir mais e falar menos, a gente, na hora que a gente tiver que falar, a gente não tem que ficar mostrando para as pessoas que aquele empreendimento é maravilhoso. Pelo menos inicialmente não. O que a gente tem que fazer é ouvir, fazer a pergunta certa e ouvir as necessidades. Com base nisso é que você vai ter subsídios para dar continuidade à negociação, à conversa dali para frente. Entendeu? Então, um ponto fundamental, a competência fundamental é saber ouvir e fazer a pergunta certa. Isso é Sim. treino, precisa de treino. Tem muito treinamento que a gente constrói em cima só desses dois pontos, que parece simples, mas tem que fazer toda uma desconstrução do corretor para que ele entenda os motivos reais daquilo. Sim, e a gente sabe que muitas incorporadoras, construtoras, elas fornecem um mailing para alguns corretores de imóveis, né, que trabalham, por exemplo, com lançamentos, e esses corretores têm que ficar fazendo a captação, ligando ou mandando mensagem de WhatsApp. E às vezes a abordagem não é correta, né? Porque não tem a pergunta correta, ou porque até o início da abordagem já não é adequado, né? E isso impacta realmente na escolha, né? Se o cliente vai querer se interessar em conhecer o empreendimento ou não. Porque normalmente é assim, você tem que saber o que que encantou, o que que ele está buscando, né? E envolver, né, esse cliente na conversa, na história, buscar entender o que ele quer, o que ele espera, né, de morar naquele local, né? E às vezes a pergunta do corretor não é nem essa, já é, né, tipo, direto, né? Ah, eu tô te ligando porque tem um apartamento de 3 dormitórios, uma suíte, enfim, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Esse é o grande erro do corretor, né? Esse é um grande erro. E o que difere um corretor bom de um corretor mais ou menos, né? Aquele que a gente chama de medíocre, mas não por ser medíocre, mas sim por ser mediano, que faz as mesmas coisas de sempre, que não muda nada, né? E aí o que acontece? Eu acho que um ponto fundamental também para a gente conversar é a geração de confiança que você cria ali com o cliente, né? Principalmente pontualidade, a segurança, responder todas as perguntas que ele faz para você. Isso é fundamental, porque em alguns mercados, e até na corretagem de imóveis, o que fica marcado é que o cliente que gerou confiança para você, ele teoricamente ele vai ser indicado, sempre indicado para outras pessoas. Então, se eu tive um corretor que fez um trabalho bacana comigo, eu tenho uma confiança tão grande com ele que eu vou indicar para amigos, para parentes que queiram fazer o mesmo tipo de compra que eu fiz. Então é fundamental a geração de confiança. E isso eles não se preocupam, eles acham o seguinte: se eu vendi, se eu tratei bem a pessoa que me procurou, né, isso não é tudo. Precisa ir além disso, né? Essa é a desconstrução que precisa ir além. Porque os velhos costumes não vão mais valer para um futuro. Esse futuro
Voltou, eu acho. Eu não tô te ouvindo. Tá travando, né? Não tô te ouvindo. Voltou. Agora sim, agora sim. Voltou. Desculpa, eu não tá me ouvindo? Agora sim, agora eu tô. Tá tendo um atraso. Péssima conexão. Agora sim. Não tô ouvindo. Tá tendo um chiado e não tá dando pra te ouvir. Conecta o fone de ouvido de novo, Lu. Ah, não sei se... Melhorou. Melhorou. Ah, melhorou? Já ia começar de novo. Coisas da internet. Ah, pois é, e hoje não tá muito legal aqui. Não. Mas o que eu estava te falando é que sobre essa desconstrução que você estava dizendo, né? Às vezes o corretor acha que só faz o curso do Cresce e aí já está pronto para o mercado, mas assim, normalmente eles não têm essa... É igual faculdade, né? A gente aprende realmente quando está no mercado de trabalho, né? Então, é É isso muito mesmo. importante hoje em dia você estar abordando sobre essas técnicas, essa técnica de abordagem de vendas. E eu queria que você desse mais uma dica para a gente no sentido de quais são as premissas, né? Você já falou bastante sobre o atendimento, sobre a desconstrução, mas assim, no dia a dia, o que você acha que é importante para que o corretor de imóveis consiga concretizar sua negociação? Tá. Você vê que a gente está falando muito, nós não falamos em dinheiro, nós não falamos em status, a gente não falou de ranking de vendedores, a gente não falou de algo que normalmente eles se preocupam. Nós estamos falando de comportamento. E comportamento é tudo isso. Se a gente falar de premissa, eu vi você fazendo a introdução e você falou de humanização. O que é humanização? É tratar muito bem o cliente que chegou para você, né? Mas proporcionar para ele uma experiência legal, uma experiência que vai fazer ele voltar e te indicar. Aí você gera o quê? Gera fidelização. Então, quanto mais você humaniza o relacionamento com o cliente, mais ele vai lembrar daquele momento pela experiência e vai retornar um contato futuramente ou te indicar para algum negócio. Então, um outro ponto que é premissa também é o foco. Muitos vendedores trabalham sem foco. Ele trabalha visando a comissão. Então, o que ele faz? Eu olho para você com um cifrãozinho no olho, porque você falou que pode pagar 1 milhão, 2 milhões num empreendimento. Se ele fizer isso, como muitas vezes a gente vê acontecer, e com vendedores mais medianos, né, e ruins, muitos ruins também, a gente vê isso acontecer, não vai acontecer o negócio, ele não vai se concretizar. Porque, no fundo, você está sendo avaliado pelo cliente desde o momento que você fala, olá, bom dia, tudo bem? Naquele momento você já começa a ser avaliado. Presencialmente, online, não importa, você está sendo avaliado. É como dentro de uma organização. Todos os dias você está sendo avaliado. Se você sempre construiu um ambiente bacana e em um momento você pisou na bola, você pode ser demitido por um momento que pisou na bola. Então isso é fundamental, que você não perca o foco. E o foco é levar uma solução para o seu cliente. Ele quer uma casa, então você tem que buscar uma casa. Ele quer um apartamento, então você tem que buscar um apartamento e que seja dentro do padrão que ele espera, né? Dentro da condição dele. Sim. Um outro ponto, Lu, só para concretizar aqui, é que você não pode criar uma ansiedade, porque a ansiedade é algo que você demonstra
quando você está ansioso para vender algum empreendimento, você demonstra isso na sua fala, no seu olhar, nos seus gestos. E isso, a pessoa não quer ser atendida pelo dinheiro que ela tem para comprar, ou que ela tem para dispor naquele momento. Ela quer ser atendida para que você mostre para ela algumas soluções que nem ela esperava. Às vezes você surpreende um casal entregando algo que ele não imaginava aquilo. Dentro das minhas condições eu posso pagar tanto. Então, dentro daquelas condições, você tem algumas sacadinhas, né? Você tem um empreendimento bacana que você pode tirar da manga e mostrar naquele momento, entendeu? Sim, sempre trazer um plus, né? Sempre entregar além do que, né, você prometeu, né? Isso, é isso aí. Isso serve tanto para o mercado imobiliário como para outras áreas também, né, Marcelo? Sim, lógico. Para todas. E a gente sabe que assim, a rotina dos corretores de imóveis, ela é muito dinâmica, né? Eles precisam fazer vários passos até chegar à concretização da venda. Normalmente, quando é uma imobiliária, ela tem uma equipe toda, né? Tem um departamento jurídico, departamento administrativo, financeiro. Mas se é um corretor de imóveis autônomo, ele não tem essa estrutura. Então é ele mesmo que capta o imóvel, ele mesmo que sobe o anúncio, ele que faz a análise documental, ele que faz o contato com o cliente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E aí acaba que essas micro tarefas, né, que é aqueles apagar de incêndios do dia a dia, acabam tirando a qualidade que ele pode ter no atendimento do cliente, né? E aí vem o meu trabalho, né? Eu trabalho com assessoria e suporte a corretores de imóveis, justamente nessas tarefas mais burocráticas. Então, o que acontece? O próprio corretor de imóveis, ele tem as suas dores, né? Uma das dores dos corretores de imóveis é falta de tempo. Então, e organização, né? E aí a gente entra nessa dor, né? Tipo, o que a gente traz? Um alívio, né? A gente devolve para ele o tempo que ele precisa, tanto para fazer sua atividade física e ter endorfina no seu dia a dia, um pouco mais de alegria, um pouco mais de tempo com a família, tempo até no seu transporte do trabalho, né? No deslocamento do trabalho até uma visita, porque vai agendar a visita, normalmente não agenda uma visita só, agenda várias visitas, vários locais diferentes. Então, você acaba entrando com um alívio, né? Porque todas essas tarefas mais burocráticas podem e devem ser delegadas, porque aí você consegue oferecer um trabalho, um atendimento de qualidade para aquele cliente que você vai, né, apresentar um apartamento, uma casa, enfim. As tarefas, Lu, as tarefas realmente elas podem ser delegadas, sim, e esse é o seu trabalho, que você pode ajudá-los. Mas uma das coisas que você não pode delegar é o conhecimento, a informação. Porque o vendedor, o corretor, ele tem como característica dele ser desorganizado, sim, em todos os setores, ele é desorganizado por natureza, mas ele tem aquela mania de querer simplificar o trabalho dele. O vendedor, o corretor que vende algo que pode ter um retorno bacana, ele pode estar quebrado num dia e no outro dia ele ganhar um comissionamento de 500 mil reais. Ou seja, é algo que muda a vida do cara numa venda só. Então, ele não pode fugir da tarefa de ter conhecimento básico em financiamento, conhecimento básico de legislação imobiliária, conhecimento básico de como utilizar o FGTS. Isso é função dele. É função dele. Não tem como ele fugir disso. Agora, eu sei muito bem, então eu oriento muito bem. Agora, quem vai fazer isso, aí ele pode ter alguém que faça por ele. Mas ele tem que orientar o cliente. Porque o cliente não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber é quem está vendendo. Quem vende tem obrigação de saber. E tem mesmo, porque senão é aquilo que você falou, né? O cliente se sente inseguro, né? Como que você vai comprar um apartamento, pessoa que não sabe o que está falando, né? Então, realmente o corretor de imóveis tem que estar muito atento às legislações, às coisas que mudam. De repente, a taxa de juros agora, por exemplo, está super legal.
tá sendo ok comprar um apartamento na planta, então ele tem que estar sempre atualizado, porque as coisas mudam muito rápido também, né? Sim, lógico, lógico. Essa é a mudança que está ocasionando. Antigamente não precisava tanto isso. Sempre precisou, mas não precisava tanto isso. Hoje, o cliente atual, essa mudança de comportamento do consumidor, fez com que o consumidor exigisse mais de quem está vendendo para ele. E se a gente não quer ser substituído por uma máquina, por um robô, por alguma coisa, a gente tem que dar algo que o robô não vai proporcionar, que é a humanização, que é estar mais próximo, que é oferecer informações assim, mais simplificadas. Então, isso é humanização. É saber onde pega o problema do cliente e levar a informação para o cliente. Exatamente, eu acho que você foi perfeito, porque tem coisas que uma assistente virtual não vai ter esse conhecimento, né, de um corretor de imóveis. Até pode aprender com o tempo, porque normalmente, Sim, assim, sim. o que é uma assistente virtual? Uma pessoa que já teve uma bagagem em outras áreas, né, como é o meu caso. Eu já trabalhei em empresas multinacionais, na parte administrativa, financeira, em comércio exterior, então eu trago essa bagagem, esse expertise que eu tive ao longo dos anos no mercado corporativo e ofereço para o meu cliente. Mas eu não sou corretora de imóveis, eu não tirei o meu CRES, eu não estudei a legislação imobiliária, né? Então, isso é muito importante, a gente saber que tem que estar tratando com um corretor de imóveis de credibilidade, que estudou, né, e que sabe o que está falando, né? É isso mesmo. E voltando para o que a gente estava falando, se você dá uma resposta errada para o seu cliente, você pode perder o cliente. Fazer ele bater perna num lugar que não é a verdade, ele não precisava ter passado, você perde o cliente. Agora, se você der respostas exatas, simplificando o processo que é um processo burocrático, que é um processo chato, se você simplifica essa caminhada, essa jornada que existe, você ganha fidelidade aí com o cliente. E a gente sabe que quando você tem uma indicação positiva, você indica acho que para 10 pessoas, né? Agora, quando é uma coisa que você não gosta, você sai falando para todo mundo, coloca nas redes sociais hoje em dia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? A rede social, quando a gente fala de virada de chave, também mudou para esse lado aí. Você pode ficar exposto de forma positiva ou negativa, assim, num piscar de olho, num toque de dedo, você pode ficar exposto negativamente e perder muito cliente que vai em busca da sua informação, né? Hoje, normalmente, o que as pessoas vão? Me dá o seu LinkedIn, para você ver o histórico da pessoa lá, certo? Só que o histórico não é tudo, porque teve o seu comportamento dentro das organizações. Então, no final, o que você vai pedir também? Você vai pedir referência. Então, me dá o telefone da empresa ou do seu líder imediato, não sei o quê, para saber quem é você, o que você fez, quais foram os seus comportamentos e quais foram os seus resultados, né? Sim, exatamente. E no meio da pandemia, né, eu trabalho com alguns corretores de imóveis e eles bateram recorde de vendas durante a pandemia. Então, assim, isso é devido ao fato de realmente ter um atendimento diferenciado, né, de serem mais humanizados, então assim, de estarem sempre à disposição. Então assim, você recebe uma mensagem de WhatsApp ou de e-mail, você responder de uma maneira mais rápida, porque às vezes você manda mensagem, a pessoa nem visualiza, demora dias, esquece porque vai chegando a mensagem. Então assim, todo esse destaque, e assim, tem um mailing de apartamentos, de imóveis adequado para aquele perfil de cliente, tá aquecendo seus leads e respondendo os leads, né? Isso é muito importante, né, Marcelo? É importante isso, mas uma coisa importante também é que a imobiliária e o corretor, ele precisa estar antenado com as transformações digitais.
ele precisa ter um site bacana, os anúncios de cada empreendimento, de cada casa ou apartamento que tenha para vender, tem que estar dentro lá do site, esse site ser algo intuitivo, algo que o cliente entra, dá uma olhada, gosta, tem quase todas as informações, e que ele ligue pro corretor só para tirar algumas dúvidas e para ver o empreendimento. Para agendar, né? Então, para agendar a visita e tudo mais, né? O que tem como informação é que 80% dos anúncios são feitos por portais. E isso ele precisa entender também. Então, correr atrás de um mail é importante, mas também ter isso dentro de uma plataforma é super importante para que você tenha velocidade. Porque um dos pontos fundamentais da transformação digital e do momento que a gente está passando hoje é a agilidade em tudo que a gente faz. E aí tem, por causa da organização, você cria uma agilidade, por causa da organização de sistema, as pastinhas muito bem construídas, as informações muito bem estruturadas, para que você dê essa informação o mais rápido possível e transforme isso em algo bacana, sem muita burocracia. Então, isso é fundamental. Sim, inclusive essa automação, né, essas plataformas que são os marketplaces, né, são várias que existem no mercado e eles disponibilizam, por exemplo, você pode ter 300 anúncios dentro de cada plataforma. Aí se você é um corretor que está começando agora, você não sabe disso, você vai fazer um anúncio, né, dentro de um portal, esse anúncio nunca vai chegar no topo, então assim, é importante realmente ter a ferramenta correta, né? Para que você possa ter um trabalho mais ágil e mais eficiente, né? Sim, fora isso a gente tem a concorrência aí das startups, né? Os aplicativos, tipo Quinto Andar e tudo mais, a gente tem essa concorrência. E que é meio que atualidade e que dá uma virada de chave total aí. Vamos lutar contra algo intangível, alguém Sim. Invisível. E o invisível não é o vendedorzinho do lado, o corretorzinho do lado. O invisível é um aplicativo que, no momento, ele está oferecendo alguns serviços que você não oferece sem ter contato com o cliente, né? Ele facilita que você fale direto com o vendedor, com o dono do imóvel, né? E isso é algo que ainda é bem disruptivo para a gente, né? Difícil de entender, mas a gente está lutando com esses caras também. Total. Eu mesmo tenho experiência particular assim, com o Quinto Andar, quando eu tive que alugar meu imóvel e eu coloquei no Quinto Andar, mas é muito estranho ainda, porque nada humanizado, né? Então, nada humanizado. É o tempo inteiro um robô te atendendo e aí você vai fazer o agendamento. Você não fala com ninguém, não tem. Então, isso é muito louco. E assim, só que eles têm uma velocidade, eles têm toda uma estrutura. Eu, particularmente, não gostei. Inclusive, cancelei esses dias porque eu, há 2 anos, já havia solicitado cancelamento e não tinha feito cancelamento. E esses dias recebi um e-mail que, assim, a pessoa estava chegando na minha casa para fazer uma visita. E aí eu falei, mas como? Tipo, eu já não tenho mais, né, esse apartamento alugado. Então, assim, há algumas falhas ainda, né? Mas é o que você falou, as startups estão, assim, estourando, pipocando. O bom é que a gente sabe que a humanização ainda está se destacando, mas a gente precisa realmente desse trabalho, tipo, corretor e assistente virtual, ou corretor e corretor imobiliária, com qualidade ainda, né? Então, por isso que a gente começou falando sobre alguns detalhes, né, e alguns comportamentos que são importantes para o corretor. Se a gente não tiver esse comportamento e achar que isso é algo que não faz sentido para o corretor, aos poucos ele vai perdendo o espaço. Porque ele pode não estar antenado. Aí, não sei nem o que é o quinto andar. Tá bom, não pode não estar antenado. Não sei que o comportamento do consumidor tenha mudado. Para mim é sempre a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa. Então, quanto mais ele está antenado com o mercado, mais ele fica ciente de que ele também precisa mudar. E quanto mais ele muda, mais ele vai conseguir vender. Essas pessoas que você falou aí de terem batido metas e passado, até ultrapassado as metas e tudo mais, isso é uma superação. É porque eles estão antenados e estão seguindo corretamente o caminho certo. Agora tem muita gente que não está vendendo. Que vende uma coisinha ali, outro aqui, ou aluga um negócio ali, outro ali, mas não ganha o dinheiro que essas pessoas que estão antenadas conseguem ganhar. Entendeu? Sim, e ficam se lamentando, né? Ao invés de correr atrás de informações. Acho assim, se tá dando certo para uma pessoa, pode dar certo para você também. Então busca entender qual que é a diferença daquela pessoa, o que ela está fazendo de diferente que você não faz, né? Tenta se especializar. É aquilo que a gente estava falando lá no comecinho também, que é um termo que eles usam, acho que é lifelong learning, que é você ter o aprendizado para a vida toda. Exatamente, que eu acho que é fundamental, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre. Isso é muito bom, estudar e estar antenado nas mudanças. Por exemplo, o mercado de assistência virtual, ele tinha uma projeção para estar com 75% do mercado em 2022. E aí, de repente, veio a pandemia. E muitas empresas aderiram ao remoto, né? Ao home office. Sim. E várias dessas empresas que aderiram agora vão se tornar híbridas ou então já não querem mais, né, os funcionários lá presencialmente. Então, assim, a gente tem que estar antenado às mudanças, né? Tem que estar sempre com a visão lá fora. Tipo, o mercado da assistência virtual já é alguma coisa real há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos e nas Filipinas. Então, aqui no Brasil agora está crescendo e as pessoas ainda estão engatinhando, mas é uma coisa que pode ajudar empresas, pode ajudar microempreendedores, enfim. E eu acho que é o que você falou, assim, a gente tem que estar com um aprendizado constante, né? Tem que focar. Eu conheço muitos corretores de imóveis que estão assim, parados, que não estão vendendo nada. Né? Na crise, alguns vendem lenços, outros choram, né? E uma das coisas que uma corretora de imóveis que eu atendo, ela concretizou vendas, inclusive, por visita virtual, sem nenhuma visita presencial, né? Então, assim, realmente, não é só porque usou a ferramenta, mas o atendimento dela, né, foi humanizado de uma maneira empática, de uma maneira assertiva. Pois é. É assertividade, é isso mesmo. Por quê? Porque ela vendeu valor. E o que acontece na venda é assim, quem te procura para comprar qualquer coisa, ele quer perceber valor naquilo que você está oferecendo. Se você oferece a mesma coisa que o outro que a pessoa ligou também ofereceu, você não gerou valor nenhum. Ela pode escolher qualquer um dos dois. Eu ou o outro que atendeu a pessoa há 5 minutos atrás. Então, quando você gera valor para esses clientes, você consegue fazer com que ele crie um laço, uma conexão com você, e aí ele vai te procurar e vai fechar com você. Por isso você tem que ter tudo isso. Por isso que a gente tem que fazer o máximo possível, porque informação é assim, eu que vivi década de 80 e tudo mais, lá não tinha informação. Hoje nós temos muita informação no mercado. Mas o conhecimento é diferente de informação. Ele só vai ser adquirido quando você estiver estudando muito. A informação está parada lá, você leu uma coisinha, mas se você se aprofundou, você criou um conhecimento. E para colocar em prática, que nem você falou, a faculdade e o mundo corporativo, a faculdade ela forma o profissional. Nós que trabalhamos em treinamento, a gente capacita o profissional. Que é uma coisa totalmente diferente, que é fazer com que a minha experiência seja refletida em você que está entrando no mercado agora. E isso é fundamental. E para o corretor que tem informação, tem conhecimento, ele tem que ter habilidade para colocar em prática tudo isso que ele conhece.
né, que ele aprendeu no curso, ou que ele tem na faculdade, e aí ele tem que ter essa habilidade. E é essa construção da habilidade que faz com que ele tenha atitudes. É o antigo chá, conhecimento, habilidade e atitudes, que faz com que você seja um profissional completo. Só que o completo de hoje, amanhã já não é. E você tem que correr atrás de outro curso e de outra formação, capacitação, e aí você está adequado para se manter no mercado e para manter o profissional de vendas. Porque o profissional de vendas pode... Há muitos anos que se fala em extinguir o profissional de vendas. Mas o profissional de vendas não é extinto porque tem muita gente boa no mercado. É isso mesmo. E assim, conhecimento, se a gente não coloca em prática, né? Porque tem várias pessoas que fazem vários cursos e tal, tem curso disso, curso daquilo, mas se você não coloca em prática, de nada também vale, né? Então, o negócio é sair da zona de conforto, esse termo disrupção. Disruptir. É um trava-línguas, né? Tá muito em voga hoje em dia, porque é exatamente isso, né? A gente sair dessa zona de conforto, quebrar regras, né? E a Mara Lucas aqui, minha prima linda, beijo, Mara. Ela disse aqui num comentário, é necessário conhecer o negócio, a mudança de comporto das pessoas para ter assertividade. É isso exatamente. Aí. É isso aí. É isso mesmo. Muito obrigada, Mara. E o mundo mudou, Mara. E essas mudanças podem não volta. Precisamos estar preparados para nos manter no mercado. Exatamente. Hoje a gente aprendeu uma coisa, aí você foi, né, melhorou, veio. Então, se você não trabalha com financeiro, seu financeiro está em dia, está bombando, mas amanhã você tem que ver. Chegou outra tecnologia, chegou outra regra, né? Você tem que se atualizar novamente. É o lifelong learning, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Mas só completando a frase aqui da Mara, tenha certeza, Mara, que não vai voltar. Porque você coloca assim, essas mudanças podem não ter volta. Não vai ter volta. Não vai ter volta. O que vai acontecer é mais mudanças. Mais mudanças. Mais mudanças em cima daquelas mudanças. E vai chegar um momento que não vale hoje já nem vale a pena olhar para trás como referência. Mas vai chegar um momento que não vai dar nem como ter referência, porque vai ser tão veloz que a referência não vai ter sentido. Vai ficar brega você falar sobre passado quando a velocidade é tão rápida e não faz nenhum sentido mais as coisas. Eu acredito que isso, todas essas mudanças que a gente está passando, até... Por exemplo, o lance da máscara, né? Que a gente hoje, por conta da pandemia, a gente tem que usar. Eu acho que isso vai ficar por bons, longos anos aí, até que a gente... né? E as pessoas ainda, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo que disse que não poderia estar nessa live porque ele estava em reunião. Mas ele falou, eu não uso máscara, eu confio em Deus e não sei o quê, porque o vírus fica no... Depois você vai ver essa live, Dani. Tô falando de você. Gente, eu uso máscara, eu nem sinto mais. Já pra mim tá tudo ok. Já incorporou. Já incorporei. Vamos adiante. Tipo, não me incomoda nada. Me incomoda ver as pessoas sem máscara, sabe? Sabendo que tem tanta gente morrendo, tantos médicos morrendo, pessoas que querem lutar pelas suas vidas. Sei lá, enfim. Mas eu acho que essas mudanças vieram para cá e, como você falou, daqui a pouco outras coisas vão surgir e a gente tem que estar preparado, né? Pois é. E eu queria te perguntar se você tem alguma dica para que esses corretores de imóveis que são os medianos, os medíocres, que a gente tem um preconceito com essa palavra, mas na verdade medíocre não é um xingamento, não é uma palavra pejorativa. Uma medíocre é uma palavra que significa mediana, aquela pessoa que está no meio, né? Que não faz, né? Não chove e não molha, né? E o que você tem, talvez que a gente está falando aqui, mas que também sirva para várias áreas nas empresas que você
atende, qual a sua dica, assim? Como que faz para a pessoa se destacar e ter tudo isso que a gente falou aqui? Então, você resumiu na última frase. Tudo isso que a gente falou faz parte de uma grande dica de como se comportar e como você se manter no mercado e ter melhores resultados. Né? São dicas, porque entenda, não é um resumo do que o vendedor tem que fazer, ele tem que fazer muito mais do que isso. Não é fácil trabalhar como vendedor, como corretor, não é fácil trabalhar na área de vendas. A área de vendas parece que é muito simples e tudo mais, mas é uma das áreas mais complicadas, porque tem o fator psicológico também. Quando você não vende, você pode cair até em depressão, porque você precisa pagar suas contas, as contas que a gente sempre fala, a conta continua chegando, e a venda não acontece. E quando acontece demais, você tem que ter um controle financeiro disso. Né? Guardar, gastar o principal aí, né? O que for realmente importante para você, porque você tem que ter uma economia da sua comissão. Porque pode ter meses aí que você não vai ter venda e vai ter que ter guardado alguma grana. Né? Essa é uma constante na vida. Também não adianta você ganhar 500 mil reais numa comissão e sair comprando carro luxuoso e não sei o quê, porque não funciona assim. Né? A menos que todos os meses venha essa mesma comissão. Mas não funciona assim. Então, um resuminho do negócio. Os imóveis têm que estar bem visualizados na rede. Né? Na rede é importante isso, porque senão não vai ter gente procurando. A maioria das vezes as pessoas procuram pela internet, e se procurar pela internet não vai achar, porque você não colocou, e vai para outros lugares. Né? Um outro ponto é ter preço compatível com o perfil da região. Você tem que ter ali vários preços de imóveis, mas você ter noção do que é compatível ou não e orientar o dono do imóvel também sobre isso. A gente tem que falar sobre a habilidade novamente, porque é importante essa questão da habilidade e também da sensibilidade de oferecer o que o cliente pode comprar, nada mais e nada menos, porque o que ele quer comprar é importante para ele, e você não tem que colocar o seu bolso na parada. Não dá para você colocar o seu bolso. Às vezes o cara tem grana e às vezes não tem. E para isso você tem que, por intermédio de perguntas, descobrir se o cara tem ou se não tem e entregar o que ele está esperando. Um outro ponto fundamental é detectar se o cliente ele está maduro para comprar naquele momento, se ele vai deixar para depois ou se ele é aquele cara que não vai comprar mesmo. Então essa detecção do cliente é fundamental para que você não perca tempo também. Porque às vezes você pode destinar o seu tempo, que é importante, né? A gente fala de construção de tempo, é importante o seu tempo para você gastar com pessoas que não vão comprar. Então, para essas pessoas que não vão comprar, você passa uma informação mais limitada e no seu tempo. Na pessoa que vai comprar mais para frente, você passa só o que ela te perguntar. E quem está maduro, que se chama, aquele que quer comprar naquele momento, aí sim você fica em cima. Orienta, se coloca à disposição, porque esse é o cara que vai te trazer retorno naquele momento. Então, isso tudo é fundamental. Né? Ouvir, fazer perguntas certas, isso tudo é fundamental. Ter empatia. Então, essas são as dicas que eu deixo, comportamentais, porque técnicas, os corretores sabem mais do que eu, ou deveriam saber. Né? Mas a comportamental é o que eles deixam para depois. Como muitas empresas nacionais que a gente vê, pequenas, médias empresas que a gente vê, que deixam o treinamento para depois. Ele deixa, não vamos gastar com isso, que eles estão prontos. E nem sempre a equipe está pronta. E se eu tenho uma equipe que não é coesa, eu tenho 10 pessoas, 3 vendem muito bem, 2 não vendem tanto, e o resto não vende nada, eu preciso fazer o que não vende nada vender mais ou menos, e o que vende mais ou menos vender bastante. É isso que o treinamento serve. Né? E deixar atualizado aquela equipe que vende bastante. Então isso é treinamento. Se a empresa pensa que não é importante,
e o profissional também pensa isso, ele fica para depois. E aí vai ter todas essas coisas que a gente falou de aplicativos, startups passando na frente dele, né? Sim, sim. Muito legal. Marcelo, aqui a Mara falou, devido à redução na renda da população, algumas vezes é difícil fazer o cliente entender o que é valor, que o valor é diferente de preço. Com certeza. Na verdade, eu acho que não só pela redução na renda da população, mas cultural. Eu acho que o brasileiro... Cultural, informação. Exatamente. O brasileiro não sabe o que é valor, ele confunde com o preço. Assim como o brasileiro não sabe... Eu tive uma live essa semana, depois tá no meu IGTV, com a Bruna Andriotto. Você conhece a Natália Arcuri? Não conheço. A Natália Arcuri, ela é do canal Me Poupe na Web. Conheço, eu sigo ela, conheço. Então, ela é o maior canal de finanças do mundo e teve um reality, né? O Me Poupe na Band e que também teve no YouTube. E a Bruna foi a primeira pessoa que ela ajudou a sair das dívidas. E a Natália Arcuri, ela tem um projeto de colocar educação financeira nas escolas, porque no Brasil a gente não tem isso, né? Então a gente cresce vendo os pais lidar com dinheiro e alguns sabem lidar melhor que o outro. E na maioria das vezes, na questão da periferia, não sabe lidar, se endivida. Aliás, nem tem, às vezes, para lidar com isso, né? Não tem. Na periferia fica mais difícil. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que tinha que ter essa educação financeira na escola, mas não convém. Que não convém porque quando a pessoa sabe um pouquinho mais, ela não vota naquele candidato, enfim. Então, não convém para a política, né? Os governantes. Exatamente, não convém para os governantes. Essas pessoas, tipo a Natália, que está querendo implementar essa educação, vamos torcer para que esse projeto seja aprovado. E é isso, as pessoas têm que saber que valor é muito além do preço, né? Não tem nada a ver com o preço. Na verdade, o valor você dá, né? E o preço você tira, né? Tipo, mais ou menos o valor é o que você tem por trás do preço, né? Tipo, é o que eu falei do alívio, né? Quando um corretor de imóveis, por exemplo, me contrata porque está sobrecarregado, porque está desorganizado, porque não está vendendo, porque não dá um bom atendimento. Aí contrata uma assistente virtual que vai fazer todas essas tarefinhas de subir o anúncio. Porque eu conheço corretores de imóveis que sobem o anúncio de qualquer jeito, tá? Só coloca lá a descrição, não põe foto. Já vi anúncios com as fotos de cabeça para baixo. Eu não compraria, nem clicaria. E eu faço, por exemplo, anúncios profissionais, com textos elegantes. Eu vou descrevendo o imóvel, sabe? De uma maneira que traga uma experiência realmente pro cliente, né? Que queira que esse cliente queira... Com fotos adequadas, né? Com fotos adequadas, as fotos são tratadas. Então, assim, tem toda uma diferença. E também, falando aqui, tem uma pessoa aqui, eu acho que é Citec 52, disse que quem está começando tem que ter muito foco e resiliência, escutar sempre o cliente, ele vai ajudar você a vender. Isso aí. Exatamente. Ouvir e perguntar. Se você perguntar certo, ele vai responder. E se você prestar atenção aos detalhes, que é fundamental a atenção aos detalhes, se a mulher não gostou, se o homem gostou, e você saber quem é que toma decisão na compra, você entender isso vai fazer você vender mais, com certeza. Exatamente, é isso aí. Eu adorei, Marcelo. Queria que você contasse um pouquinho para mim como é que está sendo os treinamentos nesse momento. Você está fazendo de maneira virtual, é isso? Eu vou contar para você, mas deixa eu só encerrar aqui essa parte que a gente estava falando com um exemplo da minha vida, né? Foi muito difícil comprar a minha casa, foi muito difícil esse processo de compra, porque a gente sabe que os valores são sempre muito altos e ele aumenta não igual o salário da gente, né?
Mas eu queria dar um destaque, queria dar destaque ao corretor que nos atendeu, a corretora que nos atendeu. Porque a corretora, ela teve uma sensibilidade danada. A gente já estava desistindo de comprar a nossa casa, e por várias situações, né? Mas principal foi a financeira, e a gente estava quase desistindo quando ela nos ligou, depois de um ano que a gente tinha feito contato com ela, ela nos ligou dizendo o seguinte: vocês têm uma casa, um apartamento no litoral e quer dar entrada com o apartamento FGTS. Legal, encontrei uma pessoa que está dentro do bairro que você quer comprar e que aceita essa condição. Eu fui lá, quando eu olhei para a casa, eu e minha mulher olhamos para a casa, a gente falou, essa casa é nossa. Nossa. Porque a condição estava dentro e a gente teve essa oportunidade. O que acontece? É a sensibilidade que eu falei, da empatia do corretor e manter aquilo dentro de um registro, não perder o registro, ter organização com todo o seu material de venda, o seu mailing, todo mundo que você conversou, sabendo qual é a característica de cada um. Isso é fundamental para você fazer com que as pessoas cheguem num sonho. E o sonho é valor. O sonho é valor. É aquilo que você... O sonho de ter a sua casa, o sonho de fazer uma viagem, o sonho de casar com a pessoa certa, o sonho de comprar um carro zero. Isso é valor. Você percebe esse valor no momento que você vê o negócio, né? Agora, preço é dinheiro. Você tem ou não tem, né? Preço é dinheiro. Essa é a diferença que tem. Agora, sobre os treinamentos, o treinamento, olha como é engraçado, né? Os treinamentos de janeiro até março, aquela história de só depois do carnaval, não sei o quê, é comum para a gente da área de capacitação, né? De treinamento e desenvolvimento. E isso aconteceu de janeiro até março de 2020. A gente não teve muito treinamento, tinha alguns clientes que já eram clientes da gente, mas não teve muitos novos clientes. E quando veio a pandemia, eu acho que foi em final de março, em abril, começo de abril, não sei, teve a pandemia, o que aconteceu? A gente perdeu tudo, todos os clientes que a gente tinha também deixou de ter de uma hora para outra. E aí, quem foi rápido em se atualizar, né, comprar equipamento adequado, estudar novas ferramentas para você fazer o treinamento online, ou seja, criar uma estrutura dentro do seu escritório, dentro da sua casa, que fosse rápido, que desse acesso aos treinamentos de uma forma online, conseguiram ter clientes, conseguiram vender, conseguiram se superar. Então, essa pandemia, para quem fez treinamento, não foi ruim. Pelo menos uma boa parte das pessoas que eu conheço, e para mim também, não foi ruim. Foi um ano até satisfatório dentro de toda essa loucura que a gente passa. Então, as empresas procuraram pessoas que estavam atualizadas e fizeram a conexão rápida para manter os funcionários atualizados em relação a home office, em relação a comportamento. Que maravilha, tipo, vocês acabaram dando um treinamento sobre a fase que a gente estava vivendo para se adequar, né? Sobre a fase, sobre os comportamentos que deviam ter, sobre as competências que precisaria ter e melhorar, sobre ferramentas. Nós estudamos ferramentas novas para dar o treinamento, mas também ferramentas que o gestor pode utilizar, não poderia, pode ainda utilizar, porque a gente ainda está na pandemia, pode utilizar para ter um contato maior com a sua equipe e poder analisar a sua equipe de forma virtual, à distância, né? Então isso a gente oferece dentro dos treinamentos também. Isso foi bacana, para a gente foi sensacional. Sim, nossa, muito bom saber disso, É isso aí, o que a Mara né? fala. A pandemia exigiu agilidade para se manter ativos. É isso aí. A gente tem que ter a agilidade. Foi o que eu falei dos corretores também. Quanto mais agilidade ele tem, mais dentro do mercado ele fica e mais negócios ele concretiza. É isso aí. Eu acho que quem está antenado, está vendo oportunidade e está conseguindo se manter, né? Isso é muito bom. Não é fácil, viu? A gente não pode romantizar, né? A gente não pode romantizar o momento, porque é um momento difícil, um momento onde tem muita gente que não pode fazer isso,
não, tem muitos funcionários, os funcionários eles são só presenciais, tem várias situações no mercado, mas eu estou explicando do meu mercado como é que foi e como foi a reação do mercado também em relação a nós, né? Então não estou romantizando, porque seria injusto romantizar uma situação que é tão abrangente, tão diferente uma da outra, então é isso. Não, isso é verdade. Mas eu fico feliz que você conseguiu, né, tipo, desenvolver um treinamento junto com a sua equipe, com a sua empresa, e que vocês estão saudáveis, né, e atuantes aí. Isso é muito bom. É isso, Marcelo. Eu quero agradecer você pela presença aqui mais uma vez. Muito obrigada por dispor do seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada. Um prazer. E agradecer Obrigado a todos que estão Lu. aqui na live. Obrigada, gente. Obrigada, Mara, pela participação aí. O rapaz colocou o nome, é Cristiano Lima. Ah, é o Cris. Obrigada, Cris. Beijo. Então é isso. Muito obrigada. A live vai ficar salva no canal do Marcelo, né, Marcelo? E também, sim, eu vou salvar lá também. E também aqui no IGTV. Tá bom? Legal. Muito obrigado a todos que participaram e obrigado a você, Lu. Um abração pro Renato aí também, meu amigo. Tá Obrigada, bom? viu? Valeu. Obrigada. Valeu, Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.